pessoas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Tabata, eu sou dona aqui do canal Não Conta Pra Ninguém. Hoje eu vim fazer um vídeo que eu já vi algumas pessoas perguntando e... assim, é um vídeo meio... demorei pra fazer, por quê? Porque eu não sabia como é que eu ia explicar o que vocês queriam saber e eu também não queria responder um por um. Então eu falei, bom, vamos unir o útil ao agradável, vamos fazer um vídeo, que é como eu aprendi a falar inglês. Muitos de vocês viram meus vídeos na Disney, do meu ICP, né, meu programa de trabalho na Disney, no ano passado. Vocês acharam que o meu inglês era muito bom e vocês queriam dicas de como falar inglês e queriam saber como é que eu aprendi. Então, assim, eu resolvi contar um pouco da minha experiência, tentar ver se ajudo vocês da mesma forma que eu me ajudei quando eu era mais nova. Eu me ajudei. Entenderam, né? Então, assim, não que isso seja, assim, um super pré-requisito e não é obrigatório, mas isso foi uma coisa que, segundo minha mãe, ajudou bastante. E sabe como é que é, né, gente? Mãe falou, então tá falado. Então, se ela disse que isso ajudou, eu acredito nela, né? Pois é, mãe. Quando eu era pequena, eu fui alfabetizada em francês. Então, quando eu tinha 6 aninhos e tava lá aprendendo a ler e escrever, eu estudei num colégio que ele era francês, aqui no Rio mesmo. Então, assim, eu fui alfabetizada tanto em português, em casa, pela minha mãe, quanto em francês no colégio. Então, isso abriu mais a minha cabeça para outras línguas, para outros idiomas e tal. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Mas é o que eu falei, não é um pré-requisito, mas eu tô explicando porque geralmente quem aprende línguas desde muito cedo, não precisa ser alfabetizado nem nada, mas quanto mais cedo você aprende, melhor é a proporção de aprendizado que você vai ter no futuro. Isso é uma coisa que é bom e é bem legal vocês saberem para no futuro, quando vocês tiverem filhos ou se você for novinho ainda, é sempre bom começar mais cedo. O inglês, de fato, aí você pergunta, tá, você também fala francês? Assim, não, porque eu aprendi muito novinha, perdi a língua por falta de prática, agora é que eu voltei para um curso de francês e tô tendo contato de novo, mas não digo que eu falo francês, porque tô aprendendo, reaprendendo tudo de novo. Mas e o inglês, Tabata? A gente não quer saber de você falando omelete do fromage, a gente quer saber do inglês. Então, o inglês é o seguinte, eu comecei a aprender inglês muito pequenininha, com 6 anos também, entrou o inglês no colégio, então eu aprendi aquelas coisas super básicas, tipo cores, objetos, essas coisas. Mas foi meu primeiro grande contato com inglês foi aos 6 anos. Daí, quando eu saí desse colégio, eu comecei a ter aulas particulares de inglês, continuei no mesmo nível básico, porque o colégio que eu fui não tinha mais inglês, e minha mãe estava me incentivando a aprender línguas desde muito pequenininha. Então, tive esse contato, mas tudo muito bem básico. O que realmente me fez ter contato e realmente aprender inglês de fato foi lá quando eu tinha uns 11 a 13 anos, por aí, que foi quando eu realmente entrei de cabeça na língua do inglês. Que aí que acontecia? Eu escutava muita música estrangeira, sempre escutei desde pequenininha. Então eu escutava muita música dos Estados Unidos, muita música americana, muita música inglesa, que seja. Já meio que já tava no meu subconsciente. Então eu comecei a ouvir as músicas e aí eu começava a pesquisar as letras e as traduções. O TVZ da Multishow era uma ótima ferramenta, que a gente via o clipe com a tradução, então visualizando melhor do que só ouvindo. E aí eu via os clipes legendados, escutava as músicas, via a tradução e aquilo ia entrando na minha cabeça. E foi aos 12 anos que eu vi a minha primeira série em inglês, que foi Summerland. Eu tenho um vídeo falando sobre essa série. É esse aqui, eu vou deixar aqui pra vocês e na descrição do vídeo, pra quem quiser ver. Foi também o meu primeiro contato com ver coisas em inglês, tipo, ver uma série. Claro que eu via com legenda e tudo, mas foi uma coisa também que me ajudou bastante. E a partir daí eu comecei a ver muito filme legendado, deixei o dublado um pouco de lado. Ao longo do tempo eu fui me acostumando mais com a língua. Quando eu tava na minha 7ª série, eu estava com 13 anos, eu já tinha um certo domínio, porque foi muito costume. Então, como eu já estava em contato com a língua há muito tempo, então eu já estava sabendo mais ou menos um pouco da língua. Claro que eu não falava ainda, mas eu já tinha um pouco de experiência. Então, com 13 anos, minha mãe falou, vou te botar no curso de inglês. E eu entrei pra cultura inglesa, que inclusive cultura... Estamos aqui falando bem do seu curso, que é um curso maravilhoso, você já pode pagar a gente, né? Vamos fazer um jabá aí com a Tabatinha, por favor, obrigada de nada. E aí eu entrei pra cultura inglesa. E a cultura inglesa era um curso muito legal, só que ele era muito mais complicado do que os outros. Simplesmente porque a cultura inglesa era um curso de inglês britânico, que é um pouco mais rebuscado, às vezes você não entende com tanta facilidade, e é um inglês muito profundo, onde você estuda gramática, estuda leitura, estuda conversação, interpretação, escrita, é tudo bem completo. Então era um curso mais puxado do que outros por aí. Não que os outros sejam ruins, mas a cultura era mais puxado sim. E aí eu entrei nesse curso e eu lembro que meus amigos da minha sala na 7ª série, eles estavam no nível +1, que era um nível intermediário,
no inglês, já pro final, assim. Eles iam pro curso toda semana e eu sabia que eles estavam no Plus One. Quando eu fui fazer o teste de nivelamento, eu acabei caindo exatamente no Plus One junto com eles, sendo que eles já faziam há muito mais tempo, então eu já entrei relativamente avançada, eu pulei todo o básico. E o Plus lá era composto por 6 Plus, então eram 2 a cada ano. Então foram 3 anos de Plus e 1 ano de Master, que era o mais avançado, era o último nível do curso. Ou seja, eu fiz 4 anos de cultura inglesa. Foi muito legal, porque a cultura é um curso super dinâmico. Não é aquela coisa que você bota, dá o play, e aí você fica escutando, e aí você repete. Não, eles botavam vídeos, eles botaram filmes, eles botavam clipes, eles botavam música. A gente podia, todo final da aula, escolher uma música pra gente ver que fosse em inglês. Então era um curso super dinâmico, a gente sempre tinha trabalho em dupla, conversação. Foi uma coisa que me ajudou a ficar mais aprofundada no inglês. E foi ali que eu comecei a ter um contato real e ter uma prática maior com a língua. Fora o inglês de colégio, mas inglês de colégio é sempre muito básico, né? Então, claro que você consegue aprender, e ainda mais hoje em dia, que tem muita mais tecnologia do que quando eu tava aprendendo. Então, dá pra você aprender tranquilamente. E aí, depois disso, eu me formei pela cultura, fui ter contato com a língua viajando pra fora. Em 2011, eu viajei com minha mãe pra Nova York, então foi quando eu tive meu primeiro contato no mundo afora com a língua. Eu tive que me virar falando inglês, e meu inglês estava muito bom. Minha mãe nunca tinha me visto falando inglês direito, assim. E aí ela viu e ficou, tipo, impressionada. Um cara, inclusive, achou que eu estava lá estudando, porque meu inglês era muito bom. Minha mãe falou, nossa, que bom, então meu dinheiro foi bem investido, né? Agora, né, em 2014 pra 2015, eu fiz o meu primeiro intercâmbio de trabalho, porque eu não pude fazer intercâmbio de estudos, nem de colégio na época, porque era muito caro. Eu queria muito ter feito, então, se você tem condições, é um ótimo meio de você ter um contato real com a língua e você vai aprender muito mais rápido. E aí, eu tive esse meu programa de trabalho, que foi o ICP, onde eu falei ele na marra. Eu tava eu por eu mesma e eu tinha que saber me virar falando inglês. Eu já tinha uma fluência boa, mas eu conheço muita gente que foi pro programa que falava inglês muito mais ou menos, muito básico, e que voltou falando muito bem, porque é tendo contato com a língua sempre que a gente consegue melhorar o inglês. Então, o que eu indico pra vocês? Eu indico vocês verem muito filme, eu indico vocês verem muita série, ouvir muita música. Então, assim, os filmes e séries é legal você ir vendo legendado. Quando você já se sentir um pouco mais confiante, é legal você botar a legenda em inglês, pra você aprender também como é que se escreve, pra você ter certeza de que você tá ouvindo o que você está ouvindo e que tá certo, entendeu? Então, eu recomendo essas coisas porque são meios mais interativos. É muito melhor do que você pegar um livro e ficar decorando o verbo to be, chato a beça, né? Então, é muito mais legal quando você tem todo um método alternativo e interativo, entendeu? Sem contar que era muito legal eu consegui ouvir as letras sofridas do Backstreet Boys, entendeu? E entender o que eles estavam falando. E eu começava. Tell me why ain't nothing but a... Era muito legal do que eu ficar, tipo, enrolando, né? E eu sabia a letra, então era muito divertido mesmo. Então, inglês é uma língua importante. Fora que a gente se sente muito mais sofisticada quando a gente fala inglês, né? Tudo só mais bonito no inglês, né? Por exemplo, aquela música I Know What You Did Last Summer, do Shawn Mendes com a Camila Cabello. Eles ficam lá 1 hora. I know. Imagina isso em português. Eu sei. Gente, feião, né? Tem umas coisas que soam melhor em inglês, então assim, vai ser útil. Acreditem. Então, pra mim, o inglês sempre foi uma língua muito fácil, muito tranquila, que eu domino bem e tal, porque eu sempre tive esse contato. Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, eu espero que vocês possam ter sucesso com elas, que ajude de alguma forma, né? E é isso. Agora eu tô fazendo curso francês pra reaprender a língua. Em breve eu quero fazer italiano. E mais pra frente, quem sabe, eu faço outras línguas, mas por enquanto só essas mesmo. Mas é sempre legal, é muito bom, porque não tem sensação melhor do que você viajar e poder falar a língua local do lugar que você tá indo. E inglês é universal, né? Então, se você não fala a língua do lugar, você pode falar inglês, que vai super te ajudar. Se vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta, alguma dica que vocês queiram, deixa aqui nos comentários pra mim, eu vou responder todo mundo. Do que eu puder ajudar, a gente tá ajudando. E não vale comentar The Book is on the Table, não. Isso aí é proibido. Esquece The Book is on the Table. Isso aí todo mundo já sabe. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo se você gostou. E se inscreve aqui no canal, porque esse mês a gente tá fazendo parte do Veda. Então vamos ter vídeo durante o mês inteiro. 30 dias olhando pra minha cara. Eu prometo que eu vou ficar bonita todos os dias pra vocês não enjoarem, tá? Tá. Compartilha com seu amigo que tá querendo aprender inglês, que gosta do inglês e quer dicas. É isso. Vamos aumentar nossos amigos tablets. Um beijo muito grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!